O que é? Ou melhor, quem é? Baixista da banda que revolucionou a música nos anos 60, canhoto, na sua juventude em Liverpool, era amigo de George, John e Ringo e adora fazer turnês pelo Brasil. Esse mesmo, Sir Paul McCartney, ou para a jornalista Lúcia Camargo, simplesmente Maca. Mas o que o ex-Beatle tem a ver com Máquinas na Pan? Já a Lúcia vai contar tudo isso pra gente e mais. O Máquinas na Pan esteve em Camaçari, na Bahia, para conhecer de perto a fábrica da BYD, que já começará a sua produção de veículos no próximo ano, e você vai conhecer também o Equinox Turbo da Chevrolet, apresentado pelo craque Leonardo Maringlo. Quais os caminhos da mobilidade acessível e dos carros PCD? Renato Bacarelli, especialista em veículos acessíveis, vai explicar o passo a passo para legitimar as compras com custo reduzido e os diversos patamares de isenção de impostos, e Renato Belotti, da Garagem com Belotti, vai ativar a sua memória afetiva com o carro que foi objeto de desejo para toda aquela geração dos anos 70, o Dodge Dart de 1972. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Com 35 shows de Paul McCartney na bagagem e uma tatuagem com autógrafo do ex-Beatle no braço, conquistada no palco, a jornalista Lúcia Camargo vai contar pra gente quais os carros que têm a preferência de Maca durante as suas turnês e também quais aqueles que ele guarda na garagem da sua casa. Oi Alex, tudo bem? Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã do Paul McCartney e sempre que ele vem ao Brasil acompanho tudo o que ele faz. Nesta matéria eu decidi unir as duas paixões, Paul e carros. Será que combina? Mais ou menos, viu? Mas eu vou te contar algumas curiosidades. O Paul já foi, quando mais jovem, ligado em carros, mas nunca chegou perto do George Harrison, seu parceiro dos Beatles, que amava esportivos e Fórmula 1. Ele foi um dos maiores amigos de Emerson Fittipaldi. Nos anos 60, um pouco deslumbrado com a fama e riqueza, Paul foi dono de um Ford Consum Classic 1962, um carro charmoso que tinha motor de 50 cavalos, era bem fraco. Com 21 anos, ele conseguiu tomar 3 multas por excesso de velocidade em Liverpool e perdeu a carteira. Com um pouco mais de fama e sucesso e recuperada a sua CNH, Paul deu um salto qualitativo, comprou um Aston Martin DB5 64, influenciado pelos filmes de James Bond. Ele pagou na época a fortuna de 4.000 libras. Para vocês terem ideia, hoje um DB12 custa em torno de 180.000 libras na Inglaterra. Consta que ele vendeu o DB5 em 1970. Em 2017, esse Aston Martin, todo restaurado, foi arrematado num leilão por 1.300.000 libras. Depois ele teve um Mini Cooper em 1965. Na verdade, o empresário dos Beatles, Brian Epstein, encomendou um para cada Beatle. O dele era verde, tinha teto solar e Paul adorava dirigi-lo. Foi revendido até chegar a um leilão em 2018 com lance final de 182.000 libras. Paul chegou a ter um outro Aston Martin, um DB6 anos 66, uma evolução DB5, luxuoso, 6 cilindros, 282 cavalos. Também na cor verde com detalhe, ele instalou um gravador de rolo para ouvir suas músicas preferidas. Ele também teve um Austin Healey 3000, 1966, um Roadster, adivinha que cor? Verde. Ele partiu de vez para os esportivos ao comprar um Lamborghini 400 GT 1967, motorzão V12 320 cavalos, que dizem que chegou com a direção na esquerda e o Paul conseguiu levar especialistas que converteram a direção para a direita, o lado britânico. Imagina o quanto não custou isso. No final dos anos 60, o Paul comprou uma fazenda na Escócia e para rodar lá, ele escolheu um Land Rover i86 1955, adivinha a cor? Verde. Um carro para desbravar todo tipo de terreno. Ele recebeu o carinhoso apelido de Hand on Wheels,
ou Inferno sobre Rodas, porque ele era um trator mesmo, e ganhou a música Hell on Wheels, em homenagem, gravada em 1973. Ele tem esse Land Rover até hoje, e uma vez eu estava em Londres e encontrei o filho dele chegando em casa com esse Land Rover, era inconfundível. Paul McCartney também teve um Rolls Royce Corniche 73, cabriolé de 2 portas, teve uma Lamborghini S2 Espada 72 vermelha, desenho futurista de 4 lugares. Diz a lenda que a sua esposa, Linda, esqueceu de puxar o freio de estacionamento e o carro teve que ser resgatado de um lago. História mal contada. Passados os anos 70 e com 4 filhos, Paul foi perdendo um pouco o interesse em carros. Nos anos 80, ele circulou a maior parte da década com um Mercedes-Benz 500 SL 85, sedã azul escuro, motor V8, 5 litros, 241 cavalos. Ele usava muito esse carro entre Londres e Sussex, no sul da Inglaterra, por onde ele morou por muitos anos. Em 2008, patrocinado pela Lexus, Paul ganhou da fabricante japonesa um LS600H, um híbrido V8 vermelho que ele tem até hoje. Quando ele está na Inglaterra, ele é visto dirigindo, mas já é um carro com 16 anos de idade. Hoje, Paul mora em Nova York e adora passar as férias nos Hamptons, uma praia de famosos na costa leste. Lá ele deixa guardado um Ford Bronco 1989 azul, um pouco surrado. Foi com ele que em 2008 o Paul fez a famosa Rota 66 com a sua atual esposa Nancy. Quando ele está na praia, ele é fotografado usando o Bronco. Seria um disfarce para despistar os paparazzi? Também nos Estados Unidos, ele tem casa em Beverly Hills, perto de um estúdio em Los Angeles, onde ele gosta de gravar parte de seus álbuns. Quando ele está por lá, ele dirige um Chevrolet Corvette C5, também antigão, 2003 azul, bem chamativo. É um Roadster V8 de 345 cavalos que ele mesmo dirige. Ou seja, a gente percebe que ele deixou de ter glamour com os carros, faz a fama de ser pão duro e só anda com carro velhinho hoje. Bom, com 82 anos ele quer mais é ser levado de passageiro. Aqui no Brasil ele já viu tantas vezes e o que a gente sabe é que ele sempre pede por um SUV, preferência preto, que o vidro traseiro se abaixe para que ele possa acenar aos fãs. Em 2010, quando ele fez show no Morumbi, ele foi levado em um Audi Q7 que pertencia ao então presidente da Audi, Sérgio Kakinoff. Ele foi surpreendido porque o vidro traseiro não baixava, porque era blindado. Então, quando ele chegou no estádio, ele simplesmente abriu a porta e se colocou lá, metade do corpo para fora, e acenou para a multidão. Eu ouvi falar que ele autografou o painel desse carro e se fez, certamente virou uma relíquia. Não é ele que escolhe os carros, é uma equipe que geralmente aluga esses carros. Das mais recentes passagens dele no Brasil, ele usou um Jeep Commander em Brasília, um Toyota Corolla Cross em Belo Horizonte, em São Paulo um Caoa Chery Tiggo 8, em Curitiba também um Tiggo 8 e no Rio novamente um Corolla Cross. Na passagem agora para 2024 ele usou o mesmo Tiggo 8 do ano passado, olha a placa. Em Florianópolis, o Commander. Tem uma curiosidade, quando ele termina o show, ele sempre sai do estádio num ônibus. Assim, ele se reúne com a banda e a produção. Mas o bizarro é que no meio do caminho, eles descem do ônibus e trocam por carros. Eu flagrei ele fazendo isso, acreditem, numa via local da Marginal Pinheiros, na volta do Allianz Parque, cheio de batedores de polícia escoltando, mas eu não consegui filmar. Essas imagens são do Peru. De qualquer forma, é curioso. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Para mim são 2 assuntos pelos quais eu tenho muita paixão. Obrigada, Alex, e a gente se vê numa próxima. Agora a gente vai deixar você ligado na tomada com a fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia. Ligados na tomada. O Máquinas na Pan está na Bahia para visita técnica das obras da fábrica da BYD aqui em Camaçari e também acompanhar de perto
todos os anúncios feitos pelos executivos da marca. As obras tiveram início há menos de 9 meses e englobam o galpão para montagem SKD, inspeção final e pista de teste de velocidade e obstáculos. Na primeira fase serão produzidos 150 mil veículos no período de um ano, com estimativa de 300 mil para a segunda fase. A contratação de 10 mil trabalhadores, com previsão de 20 mil até o final de 2026, não só impulsionará a economia local, mas também o desenvolvimento de uma cadeia de valor mais verde, eficiente e tecnológica, com o objetivo de transformar o polo industrial de Camaçari no Silicon Valley brasileiro. A Fábrica do Brasil será responsável pela montagem do BYD Song Pro e também pelos líderes de venda no nosso mercado. O BYD Dolphin Mini, carro 100% elétrico mais vendido do país, será o segundo modelo oficialmente a ser produzido na fábrica de Camaçari. Versátil, tecnológico, muito econômico e carismático, o modelo que já conquistou os brasileiros no lançamento criou uma disruptura tecnológica com uma relação custo-benefício jamais vista no nosso mercado. Com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, a vice-presidente global da BYD, Stella Li, anunciou também a cooperação tecnológica entre as engenharias brasileiras e chinesas para a fabricação do motor híbrido flex aqui em Camaçari. O Song Pro, primeiro SUV híbrido plug-in flex nacional, será equipado com motor 1.5 flex que combina gasolina e etanol. A tecnologia, baseada na plataforma DMI, alia eficiência energética e desempenho superior, com preços competitivos em relação aos veículos tradicionais. Então, para a gente entender melhor os impactos que esses anúncios feitos aqui em Camaçari, na Bahia, podem trazer para o nosso mercado, nós vamos conversar agora com o vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldi. Rufo, para nós é muito importante a chegada do motor plug-in híbrido, super híbrido, esse dual mode inteligência da BYD na versão Flex Fuel. Porque nós vamos trazer o etanol, que aqui é produzido, uma realidade, uma riqueza brasileira, para uma escala global, para uma escala de condição de competir de igual para igual com a gasolina. Muita gente deixa de consumir o etanol quando ele ultrapassa os 70% do valor do preço da gasolina. Isso é muito notório na população consumidora que tem carros flex fuel, que são mais de 90% da nossa frota em todo o Brasil. E o nosso desejo é, com esse motor híbrido, flex fuel, plug-in, que a gente possa compensar no motor elétrico a falta de competitividade do etanol, para que a gente consiga trazer para um novo patamar uma tecnologia que vai ser brasileira, produzida aqui em Camaçari, na Bahia, produzida aqui no Brasil, para que a gente tenha competitividade no etanol puro, sendo utilizado no motor híbrido Flex Fuel. A Stella Li anunciou aqui a abertura já em janeiro de 2.000 novas vagas de trabalho. São 2.000 brasileiros, baianos, que terão oportunidade aqui de apresentar os seus currículos, a sua capacidade profissional para ingressarem no time da BYD Bahia, para trabalharem aqui nesse complexo, que nessa visita técnica a gente realiza para que as pessoas possam vislumbrar o investimento que a gente fala muito através de vocês, através da imprensa, que a BYD realiza no Brasil. Mas hoje você consegue materializar esse investimento e aí a partir de 2025, janeiro são 2.000 novas vagas, maio serão 3.000 novas vagas e entre julho e agosto serão 5.000 novas vagas. Isso quer dizer o quê? Que ao longo de 2025 nós deveremos encerrar somente aqui nesse complexo industrial ao qual a Stella Li anunciou que será o maior complexo industrial automobilístico global fora da China, que terão 10.000 trabalhadores aqui ao fim do ano que vem. Globalmente, a BYD vendeu mais de 500 mil veículos de passeio no mês de novembro e no acumulado do ano já ultrapassa os 3,7 milhões de unidades comercializadas. No Brasil, essa marca supera 66 mil veículos, com um crescimento de 272% em relação ao ano passado. Da Bahia, a gente vai agora para Campos do Jordão com Léo Maringlo e o Chevrolet Equinox Turbo. Meu amigo Alex, é isso mesmo, eu estou aqui na cidade mais alta do estado de São Paulo, a famosa e charmosa Campos do Jordão, para mostrar esse novo grandão aqui, o Equinox Turbo. Vem comigo! Bom, Alex, e a nova Equinox chegou em duas versões, a RS, que é mais esportiva, e tem a Active, que é mais aventureira, né? Tem algumas diferenças entre elas, a principal aqui na frente é a grade, né? Essa daqui tem uma grade um pouquinho diferente da Active. A gente vê que o logo aqui agora ele tá mais saltado, né? Ele tá num 3D, e os faróis ficaram bem bonitos, que estão nesse novo formato da GM aí, da Chevrolet, tá num padrão mais sutil, e você percebe que ela tá mais ombruda, né? A gente percebe pela caixa de roda,
ela tá mais larga, né? E vindo aqui na lateral a gente consegue ver essas rodas Aro 20, com um perfil aqui um pouquinho mais baixo, tanto que na Active a roda é 19 e a banda do pneu um pouquinho mais larga, né? E ela tem um comprimento de 4,70 metros. Ela tem umas linhas bem marcantes aqui que interligam o farol da frente com a coluna C aqui atrás, e ela tem alguns contornos, algumas linhas que diferenciam realmente uma versão da outra, já que a maior parte das diferenças é no design e não na motorização, né? A motorização é a mesma nas duas versões. Lá dentro a gente já vai olhar também, tem alguns detalhes de acabamento que diferenciam uma da outra. E na última parte externa, mas não a menos importante, a gente vê também que os faróis receberam uma reestilização. Estão bem bonitos, eles estão totalmente diferentes. A traseira é uma traseira totalmente diferente. A gente vê que a gente tem aqui as nomenclaturas bem simples, né? Bem minimalistas para não chamar tanta atenção. E a gente vê que tem um baita de um espaço aqui no porta-malas. Vamos abrir para vocês darem uma olhada. Ó, dá para levar bagagem da família toda. É um bom espaço interno, é um carro bem espaçoso e bem aconchegante. Bom, o carro é praticamente outro, não só lá fora, mas também aqui dentro. Tanto pela costura dos bancos, acabamento do painel. A gente tem essas duas telas que atendem super bem, tanto quem vai como motorista, como no passageiro. E ele tem algumas tecnologias interessantes. Ele tem cancelamento de ruído via software, via sistema. Então ele consegue ajudar naquela anulação, né, do ruído externo, junto com os vidros, que também tem esse cancelamento de ruído, e eles são térmicos. Isso é bem legal. E claro, esse carro aqui ele entrega o ADAS, que é todo aquele pacote de frenagem autônoma, Park Assist, assistente de frenagem, assistência de mudança de faixa, todo aquele pacote de segurança que a gente já está acostumado. Ele entrega uma conexão 5G, então quem vai dentro do carro consegue conectar no Wi-Fi aqui internamente, que está conectado a um sinal 5G, isso é bem legal. E uma coisa muito bacana também são os alertas sensoriais e tátil. Para evitar alguma colisão, ele não vai só te alertar aqui no painel, tanto aqui no cluster quanto ali no head-up display, como nos bancos. Então isso é uma coisa muito legal e voltada para a segurança, que é o que a gente sempre preza aqui no canal, né? Eu queria falar o quanto esse carro é estável. Nós viemos dirigindo aí num trechinho de rodovia, ele tem tração integral, então a gente pode mudar aqui pelo seletor, na verdade, de condução. A gente tem o modo off-road, que ele acaba acionando a tração integral. A gente tem o modo neve e gelo, que ele também deixa acionado, então ele vai matar um pouco do acelerador e vai controlando isso para a segurança, né, de quem está guiando o carro. E a gente tem o modo normal, que aí ele mantém só na dianteira, não tem necessidade dele manter nas quatro. Acaba também que a eficiência energética e o consumo de combustível trabalham juntas e a favor do carro. Bom, e aqui atrás do volante a gente tem um motor 1.5 turbo de 177 cavalos, com quase 28 kg de torque, aí 27,5 para ser mais exato. Ele é um carro pesado, pesa aí mais ou menos 2,1 toneladas. Então a saída dele não acaba sendo tão expressiva, então ele acaba sendo um pouquinho melhor na retomada, mas ele não deixa de ser um carro ligeiro e nem macio. A gente pegou um bom trecho aqui da rodovia e ele veio bem, e assim, ele é bem confortável realmente e bem gostoso de dirigir. E mais um detalhe aí também, esse motor está atrelado a um câmbio de 8 velocidades, então a gente acaba conseguindo um bom consumo aí na rodovia. Aqui então para vocês foi um pouquinho do novo Equinox Turbo, chegando nas duas versões por R$267 mil. Aí cada cliente vai escolher o que melhor te atende, né? Se vai ser mais um aventureiro, se vai ser mais um esportivo, e pode escolher em qualquer uma das versões pelo mesmo valor. O que vocês acharam? Custo-benefício interessante, né? Valeu, até a próxima! Direto do túnel do tempo da indústria automotiva mais raiz, o Dodge Dart 1972 Street Rod e o mestre Renato Belotti. Hoje eu vou mostrar para vocês uma história muito bacana, que é a desse Dodge Charger RT 1976. O diferencial desse carro é que ele pertence ao mesmo dono desde o dia 20 de dezembro daquele ano. Vamos conferir. Falei na cabeça do vídeo que ele está na mesma família, né, do mesmo dono, desde 0 km.
Ou seja, a probabilidade de encontrar um carro com essa história, um carro como esse, é muito pequena em qualquer lugar, porque realmente é uma história de vida, né? Eu imagino você estabelece aquela relação, e não só isso, eu deve estar falando com o dono agora há pouco, como a gente sabe, os V8 aqui no Brasil passaram por maus bocados, né? O Demolicar que tinha em Campinas, tinha no Sul também, corrida na terra. Então esses carros foram acabando também muito com o passar dos anos. Na década de 80 caiu o preço drasticamente, nos anos 90 também, e agora, claro, voltaram nos últimos anos a serem valorizados, porque são carros que têm uma história muito legal, representaram muito na época, na década de 70, ter um carro desses era algo extremamente especial, né? E como a gente sabe, o nosso Charger RT, quando você fala de Charger lá fora brasileiro, o pessoal comenta, é um Dart. Sim, ele é baseado no Dart. Eu tive a satisfação de conhecer, não pessoalmente, infelizmente, mas trocar muitos e-mails com o Celso Lamas, que era o diretor de estilo da Chrysler. Contei a minha história de Dodge para ele e tal, e ele comentando sobre os desafios de lidar com o orçamento aqui para chegar nas versões. E uma coisa que vale ressaltar é que a grade, essa grade aqui do Charger RT Nacional e do Charger LS também, é uma coisa que atrai muita atenção do pessoal lá de fora. O pessoal gosta muito dessa grade, porque como a gente sabe, lá fora o Charger tem a frente fechada. E aqui ele tem essa frente com essa gradinha que dá um ar meio de carro mal, né, no bom sentido da palavra, se dá para fazer esse trocadilho. Eu acho que o Charger RT ele traz essa dianteira que meio que intimida assim, a concorrência, e até hoje é uma referência visual muito grande. Então, para-choque cromado e esse detalhe da frente com os faróis escondidos atrás, eu acho que isso tem um quê todo especial. Inclusive na época eu lembro que o pessoal colocava, até nos anos 80, farol a mais aqui dentro, né? Então ele ficava com 6, né? Assim como o Opala colocava na traseira a mais, o pessoal colocava nos Dodges na frente, ou aquele de neblina amarelinho, que é sensacional, algo desse tipo. Esse outro detalhe aqui da dianteira também bem difícil de encontrar nos Dodges. Rodas Rally, essas rodas também muito famosas. Aqui no Brasil usava 14, lá fora tinha 15 do Challenger, né, que é outro Dodge que eu adoro, eu acho sensacional. E seguindo por aqui o conjunto de faixas, essa é uma faixa um pouco mais estreita, né? Lembrando que 78 veio aquele meio teto de vinil, também a coisa mudou nesse sentido. E claro, o vinil, que é um dos grandes destaques ou diferenciais também do Charger em relação ao Dart e outras versões. Então ele tinha um conjunto muito completo. Por último, duas coisas aqui atrás, aliás, exatamente nessa parte do vidro, o Charger RT tem o vinil que vem até aqui embaixo, então ele tem um desenho muito próprio do vidro traseiro. E esse carro tem uma miniatura que o proprietário fez exatamente do modelo, cara. Olha, isso que é paixão, hein? Falar a verdade. Para fechar a parte traseira, esse conjunto óptico traseiro que é muito legal, cara. Eu lembro disso quando eu tinha 3 anos de idade, cara. Olha aqui, lembrança mais fantástica. E lógico, esse carro se destacava muito pelo acabamento, olha só. Belo acabamento, hein? Falar a verdade. Detalhe aqui da posição de guiar. O Dodge, eu lembro que eu comentei em outras matérias que ele era um carro até um pouco mais baixo que o Maverick. Eu gosto da posição do Maverick também de guiar, mas em relação ao Opala e o Maverick, o Opala, além de ser o Dodge, além de ser mais pesado, tinha uma posição mais baixa de guiar. Mas olha que legal isso aqui, hein? Cara, um carro de único dono, olha só o acabamento. Cara, fantástico. E olha aqui, esse é o lugar onde eu ia, na verdade. Tem uma foto minha que estou exatamente aqui atrás com a minha irmã. Cara, incrível. Olha o detalhe do console também, você guardava, como os Dodge americanos também tinham o console aqui para você guardar, ó, alguma coisa, bem prático. E esse estado de preservação desse carro realmente incrível, né? Detalhe da transmissão de 4 velocidades. E para quem gosta de porta-malas, olha só que interessante, o step foi colocado para frente, que houve uma troca do tanque aqui de combustível original, volta a 62 litros, ele recebeu um tanque de 150 litros, você imagina, aumentou bastante a autonomia. E aqui, meus amigos, o coração da máquina 318 V8, por muitos anos foi o maior motor vendido no Brasil, mas olha que legal. Eu vou contar uma história guiando, mas olha que interessante, 318 V8, 5.2. Meu, fantástico, meus amigos. Não é todo dia que se tem essa oportunidade, por várias razões, né? Logicamente, um carro que tem uma história de família, né, desse jeito,
V8 aqui com o som do escape original, inclusive. E os Dodge dessa época, ele comentou comigo uma coisa que os meus pais falavam também, né? Que o Charger RT de casa só bebia gasolina azul na época, e esse carro também. Ele falou, putz, na época encostava lá no posto, enchia o tanque de gasolina azul, que era que tinha maior octanagem. Hoje em dia você tem opções que facilitam muito, né, a vida, mas naquela época era diferente. Gasolina azul, chamada gasolina azul, era que tem a maior octanagem. Mas bela história, viu? Bela história. Vou dar... No sentido de lembrar eventualmente do carro de casa, né? Que eu andei quando era bem pequeno. E antes de nascer também, né? Obrigado, pessoal. Vou dar mais uma volta. Um abraço, até mais. Muito se fala de vendas de automóveis PCDs, mas pouco se sabe sobre a legislação que controla a venda de automóveis para pessoas com deficiência e com os diferentes níveis de isenção de impostos. O especialista em veículos acessíveis, Renato Bacarelli, vai explicar tudo isso agora para a gente. As pessoas com deficiência física, visual, mental, autistas, auditivos ou com síndrome de Down podem comprar um veículo com isenção de impostos. A legislação prevê que após uma perícia médica de avaliação, essas pessoas possam ter direito à compra de um veículo 0 km com isenção de impostos. Atendendo às exigências da legislação, essas pessoas podem ter isenção do IPI, do ICMS, do IPVA e até o rodízio municipal aqui na cidade de São Paulo. Para isso, ela tem que passar por uma avaliação, de uma perícia médica, e comprovada a necessidade de um veículo com característica especial no caso de quem dirige seu próprio veículo, ou da condição de não condutor para quem não consegue dirigir um veículo, ela pode comprar um carro com isenção. Essas isenções elas têm limites. Por exemplo, o IPI, que é o Imposto Federal, tem um limite de R$200 mil. No caso do ICMS, que é o Imposto Estadual, o limite é de R$120 mil, sendo que somente a parcela sobre R$70 mil é isenta, ou seja, o que exceder de 70 até R$120 mil será tributado. No caso do IPVA, ele varia de estado para estado, mas a maioria dos estados acompanham o ICMS. Esse limite de R$70 mil ele está desde 2009, então são 15 anos no mesmo valor, sem nenhum tipo de correção. Isso inviabiliza hoje as isenções de impostos, a chamada isenção total, onde a pessoa tem direito a todas as isenções, uma vez que não existe nenhum carro no valor de R$70 mil com câmbio automático, que é exigido pela maioria das pessoas com deficiência. Então, na verdade, essa isenção praticamente não existe. Agora, o Senado tem a chance de corrigir isso. Está no Senado para votação a APL da reforma tributária. E dentro dessa votação, os senadores podem alterar esses limites. A gente espera que isso ocorra. Vamos aguardar. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.